Eu lembro-me perfeitamente da sensação de orfandade naquela fase em que aqueles livros perderam a magia para mim. Sejam muito bem-vindos a mais um Pop-Up, a vossa orientação pelos meandros complexos da cultura popular, servida semanalmente por estes mestres Maria Ramos Silva, Bruno Vera Amaral e Pedro Buxeri Mendes. Esta semana vamos falar de banda desenhada, à boleia do mais famoso dos irredutíveis, Asterix. A 23 de outubro é publicado Asterix na Lusitânia. É o novo livro de uma coleção que, se fiz bem as contas, já leva mais de 40 títulos. Desta vez, o Gaules e os seus amigos vêm até à costa mais ocidental da Europa continental, numa história que inclui muitos clichês portugueses. Do que eu estive a ver, tem muito bacalhau e azulejo. E também inclui muitos romanos, isto sem surpresa. Vamos falar aqui de banda desenhada. Vamos começar por Asterix. Caso para perguntar o que é que os romanos fizeram por nós. Exato. O que é que alguma vez esses sacanas fizeram por nós? Maria Ramos Silva, vamos começar por ti. Porque há uma coisa que eu acho aqui particular interesse. Para já, finalmente, o Asterix vem aqui visitar-nos, não é? Mesmo na capa do livro está ele com o Obelix a subir uma calçada. Nós já tínhamos tido menções a portugueses, a personagens portuguesas, não é? Sim, domínio sim. dos deuses. Mas agora é sim, assim uma coisa. E era assim, pois. Agora é uma coisa com outra dignidade. Mas também é caso para dizer, desculpem, o tempo que demorou a haver uma aventura, É verdade. uma aventura passada aqui na... Ora, aí está. Disso é que ninguém fala. Foi preciso Portugal estar na moda, não é? É sintomático. Oportunistas. Turistas. Por outro lado, está tão na moda que até a Asterix vem cá. É verdade. Não é? Eles também é um nómada, eles são nómadas, só não são digitais porque aquilo é um tempo, mas eles andam sempre de um lado para o outro. Era um digital. O nosso SNS. Vamos ver se há referência. Vamos ver se há referências ao preço da habitação. Não sei, vamos ver. Geografias à parte. Vamos tirar essa parte emocional. Maria, o que é que se passa com estes gauleses? Primeiro, eu diria que não há fim à vista, não é? Em princípio... enquanto houver mundo, não é? Será uma coisa tipo James Bond. Aliás, eu acho que vai melhor do que James Bond. James Bond, por exemplo, vai mais... Está mais incerto o digo futuro, eu. não é? Continuamos à espera, portanto... Sim. Mas o que é que faz esta rapaziada uma marca assim tão especial para funcionar? E funcionar, curiosamente, muitas vezes usa-se aquele clichê de geração em geração, sem saber. Mas neste caso resulta mesmo. Sim, resulta, e na verdade, quando nós olhamos para enredos como o do Asterix e Obelix, não só este, mas neste caso em particular, de facto parece ali uma espécie de zona franca, não é? Que consegue dar-se ao luxo de ir envelhecendo sempre bem e manter ali uma espécie de cotada dos estereótipos. Tu falaste de uma série de referências, imune a julgamentos, não é? Nós hoje vivemos num mundo em que é muito difícil tu usares e abusares do estereótipo sem seres automaticamente julgado. Repara, os próprios protagonistas, temos o quê? Um tipo gorducho, não é? Um tipo baixote, quer dizer, tudo isto parece altamente anacrónico e politicamente pouco correto, se quiseres ali depois para... a forma como nós os tratávamos também, como sempre olhámos para o Asterix. Mas eles de facto conseguem ir buscar, insistir nos pastéis de nata, nos azulejos, calculo eu, não é? Que esteja lá tudo. E parece que estão sempre ali num tempo, eles de facto vêm de um tempo muito especial, não é? Eles estão cristalizados naquele tempo. Sim, o tempo não passa. O tempo não passa, e isso, quando o tempo não passa, é uma mais-valia indiscutável, porque tu, na verdade, não podes ser julgado pelos parâmetros e as premissas deste tempo, não é? E portanto é como se tu pudesses sempre circular livremente sem passaporte pela cultura, pela sociedade, e conseguisses de alguma forma preservar essa imunidade. Portanto, eu diria que também é parte do sucesso, se quiseres, estará aí, como estará, por exemplo, sei lá, no Lucky Luke, não é? Que também é muito cristalizado ali naquele contexto, e portanto nós não imaginamos estas personagens a ficarem mais velhas, a terem doenças, a tratarem problemas. Quer dizer, eu suspeito que haja aí, ainda não li o livro, mas depois até possa haver aí um enquadramento obviamente mais recente, não é? Com Sim, há aqueles toques. Pronto, sim, em termos sim. Mas quer dizer, o template é o mesmo, não é? A fórmula está feita e, portanto,
Se funciona, é daqueles casos, para que é que se vai mexer também, não é? Mas esta marca funciona de uma forma muito melhor, até recentemente, há poucos meses, houve uma nova série de animação na Netflix, continuam a fazer os filmes. Portanto, há uma... Só para dizer uma coisa, para rematar, para além disso, tens ali todos estes plots têm uma mensagem ou premissa que é muito forte, não é? No caso do Asterix, tu tens aquela imagem que nós usamos quase de forma metafórica da luta de David contra Golias, ou seja, a aldeia que resiste ao invasor. E isso é uma imagem... E usamos a expressão gauleses para portanto, qualquer pessoa que resista, não é? Culturalmente, essa fórmula tem uma vitalidade, não é? Que vive para além disso e que continua a fazer sentido. Não tem prazo. Não tem prazo. Os franceses foram inteligentes, ou têm sido inteligentes, porque a marca Asterix é um emblema, digamos assim, da cultura francesa. Os parques temáticos são os mais visitados a seguir à Disney, não é? Que é a cultura americana, lá está. Desde logo, porque a produção de álbuns permite que programas como estes continuem a falar dos personagens. É interessante que o Obelix usa doping, não é? Não, o Asterix usa doping. Não, o Obelix caiu no doping. Caiu no doping. Mas tem muito a ver com esta pegada cultural que os países e as nações acham que têm que ter, e na minha opinião corretamente. Eu acharia que é uma parte importante da estratégia francesa, que não é só, digamos assim, Torre Eiffel e baguetes e aquela boina que por acaso até é basca, não é? Mas tu enquanto ilustre especialista da banda desenhada franco-belga, aliás, da cultura franco-belga, não é? Da existência. Certo. Não tem alguma ironia, mas sim, continua assim. Não, zero. O ADN, falta a palavra ADN. Verdadeiro legítimo. Eu sei que não há ironia aqui. Quais dirias que são as características mais marcantes desta... Podemos dizer que há uma BD franco-belga e que continua a haver e continua a seguir as mesmas regras? Sim, mas o Asterix não é franco-belga. Não é? O Asterix é de 1959. Não está alinhado com a chamada BD franco-belga. Aquilo que nós chamamos hoje banda desenhada normalmente refere-se a uma coisa que é do tempo dos nossos pais, não é? Quase como uma coleção de cachimbos, não é? O Tintin e marcas semelhantes, onde o Asterix acaba por estar porque é um grande cesto onde cabe muita coisa. Eu não sei se os miúdos hoje em dia leem o Asterix, mas suspeito que muitos recebem os álbuns, ou estes novos álbuns, no Natal. O Padrinho ofereceu-te há 2 anos agora o Padrinho oferece-te o outro. Não sei se os miúdos não metem diretamente na estante. Não é? Não vejo que, por exemplo, os meus filhos não leram muita banda desenhada franco-belga, para não dizer nenhuma, apesar de na minha casa haver bastante. Mas se calhar foi por isso que não leram. Não sei. Lá está, foram gauleses face à tua... Não sei. Se calhar... Tu eras o Júlio César. Se calhar também podem não gostar do pai, não sei. Mas posso dizer que há garotos de geração, não é? De gerações recentes que gostam muito e que leem. Está bem, mas não é... Mas quando eu era miúdo, e sobretudo antes, era uma coisa... Era inescapável, é isso? E era muito masculino, era uma coisa de afirmação dos rapazes, e tínhamos uma relação que hoje existe com as séries, porque as aventuras originais do Asterix ou do Tintin e de muitos outros eram publicadas em doses semanais, portanto todas as semanas saía uma página, que depois eram compiladas em álbum passado, enfim, desde o início da primeira prancha. Mas era preciso ter muita paciência, uma página por semana. Sim, mas os tempos eram outros, não tinhas telemóveis em PlayStation. Tinhas mesmo que ter paciência. Sim, e gostavas de ter paciência, eu lembro. Não era paciência. Portanto, não é nem impossível. se podia chamar paciência. Não se colocava alternativa. Era o teu mundo, era a vida a acontecer. Devagar. Ainda este fim de semana falava com um amigo sobre isso. Semanalmente. Ele tem uma grande coleção também, e por coincidência falávamos. E o Asterix não fazia parte da revista Tintin. Não é? Ele era da revista Pilote, era outra coisa. Não é um mundo do universo Tintin, do universo alargado Tintin, que inclui o Ricochet, ou inclui o Modeste Pompom, o Gaston. Daí também estará a parte desse lado franco-belga. Sim, não é dessa escola. Não é dessa escola. Os desenhos são mais ruidosos, não é? Há mais ação, os narizes são maiores, há uma perspectiva mais caricatural. Há mais exagero, não é? Do Tintin é muito mais naturalista, é muito mais clean, como agora se diz, na altura não se dizia. Note-se que o Spielberg tentou levar o personagem Tintin para os Estados Unidos, não é? Quando adaptou o filme, aquele filme com o Jamie Bell, e não conseguiu, para todos os efeitos, creio eu. Como era de esperar. Pronto.
Sendo que o Tintin, hoje em dia, por várias razões, sobretudo porque houve um tipo que casou com a viúva do RG e que tem um posicionamento diferente. Hoje o Tintin é uma coisa de adultos. É uma coisa... há um museu magnífico em Louvain-la-Neuve, na Bélgica, que aconselho vivamente a visitarem, mas não é um museu para a petizada. É um museu... É como se Tintin fosse arte. Os desenhos de RG, como se a criação pertencesse... Não é um parque de diversões. Não, de todo. Como se a criação de RG pertencesse ao mesmo... Como Magritte, por exemplo, que é outro artista belga muito conhecido. E o Asterix não. O Asterix... pronto, lá está, é para a petizada. Existem parques de diversões com carroceiros e, enfim, onde podes suposto andar ser feliz com adrenalina. Sim, e as adaptações de cinema. Exato. E as adaptações ao cinema até tiveram bastante sucesso muito, na Europa, em França, na Europa. Estão bastante bem feitas, diga-se passagem. O filme do Tintin era mais um filme de aventuras que um adulto podia ver, e os filmes do Asterix são filmes para toda a família, não é? Enfim. Bruno Vieira Amaral, falamos aqui do Tintin e tem muita graça. Deixa-me só dizer isto que é importante, antes que me esqueça. Diz. O RG, nem depois os herdeiros, alguma vez permitiram que o personagem fosse continuado. Tanto que a última aventura, Tintin e a Alfarte, está inacabado. Portanto, foi editado inacabado. Portanto, quem detém os direitos do Tintin não permite que outros artistas continuem a história. No caso do Asterix, não é verdade. Portanto, estes álbuns são desenhados por outros autores. Claro. Pronto, isso. Bruno, estás aqui para destruir sonhos. E para seres verdadeiro, podemos dizer que, além de nunca teres sido grande fã da Asterix, sempre detestaste o Tintin. E eu preciso de saber de onde é que vem esse ódio. É uma pessoa muito frontal. O que é que se passa? Não, sei. É um trauma? Eu quando venho aqui este nosso programa... Este consultório... Não, é um autêntico, eu ia dizer isso é um bocado de terapia, porque tenho que procurar as raízes desta minha repulsa, desta minha aversão. E de outras. Esta semana esta é desta semana. E não te sei explicar porquê, porque eu fiz preparação para este programa. A ver filmes de Christopher Nolan. Não, exatamente. E a tentar encontrar as raízes, a motivação dessa resistência, digamos assim, ao Asterix e em particular ao Tintin, que é uma personagem que me irrita, sempre me irritou e nunca gostei dos álbuns. Não, e aliás, quando o Spielberg tinha um fascínio desde miúdo pelo Tintin, desde adolescente. Sim. Pela figura, e aliás o Indiana Jones tem alguns dos elementos sim. Da aventura, por isso é que ele tinha esse sonho de adaptar, e eu pensei logo que isto não vai correr bem, porque há qualquer coisa na personagem que é sinistro, é esquisito, não sei, imita umas vibes um bocado suspeitas. Suspeitas do quê? Não sei. Mas não joga... Pronto, há qualquer coisa que não funciona ali, que não é convincente. Ele é um miúdo, é um adulto essa parte também me faz um parece pouco um miúdo. Sim. Eu nunca percebi bem isso e também nunca quis desvendar esse mistério. Será um problema? Será? Há ali um problema hormonal? O que é que se passa com o Tintin? Não é? E depois é o próprio cão, que não é propriamente um cão de um aventureiro. Enfim. Mas se calhar é esse contrassenso que também faz com que tenha resultado. Tenha resultado. Alguma coisa aquilo tem de bom para ser tão amado, e acho que é mesmo o termo, e tão não só tão lido, mas verdadeiramente amado pelos seus leitores. Eu também não gostava muito do Asterix. Creio que do Asterix li alguns, do Tintin devo ter lido, já não me lembro, já foi há muitos anos, mas do Asterix também não gostava, e talvez tenha que ver um pouco com os cenários. Não? Há qualquer coisa que não... que desafia ali és incapaz de suspender a tua descrença, e nestes dois isso acontecia. Não acontecia, curiosamente, com o único que eu gostava, que era o Lucky Luke. Mas esse já lá vamos falar. E isso isto é apenas uma teoria sobre as minhas preferências. Eu gosto de teorias, é possível. Não, talvez
aquele mundo retratado, o cenário das aventuras do Lucky Luke, fosse mais familiar pelo o nosso convívio, o nosso contacto com o cinema de cowboys, com os filmes de cowboys, e a própria personagem, o próprio desenho da personagem, na minha cabeça talvez se assemelhasse mais ao que eu entendia que era um herói. Mas há um lado que era menos europeu também, não é? Eu acho que tem muito a ver com essa cultura. Pronto. Mas há um lado no Asterix que eu acho que resultava sempre pelo menos quando eu era miúdo, que era o lado de, primeiro, aquelas coisas de eles sozinhos a remarem todos os romanos pelo caminho, não é? E aquilo, eu achava piada aquilo, esse lado da ação. E isso tinha esse lado também deles de repente terem aquela força, não é? Da poção, tomarem uma poção e de repente aquilo era assim o Deus Ex Machina que resolvia o problema. E depois eu estava constantemente à espera das cenas em que eles se juntavam todos a comer javali. Ao banquete. O banquete. É o último colherinho. Exato, Pá, mas é extraordinário. Aquele irritava-me imenso. A sério? Porque eu nunca percebia, não tinha literacia suficiente, ainda não tenho, porque é que prendiam sempre o bardo, não é? Então, porque se ele começasse a cantar ia chover. Também, E eles estavam a... Como se diz hoje, o Pedro não percebia o racional da coisa. É isso. Irritava-me. Eles estavam a curtir a festa, acho eu. Chover ou o tipo era desafinado? Se calhar as duas coisas, não sei. Também. Era as duas coisas, não é? Não sei. Mas enfim, Os especialistas decidam. eu queria só Maria Ramos Silva, há um lado interessante porque tu vês o Tintin um bocadinho de outra maneira, e até que ponto é jornalista graças a este rapaz homem rapaz tem 10% de culpa? Talvez, tem um pouco, sim. Eu recordo, por exemplo, o Asterix, e há pouco o Pedro falava naquela questão do padrinho, não era um padrinho, mas a minha relação com o Asterix vem da coleção do meu tio mais novo, e portanto não é uma coleção feita por mim, mas que eu vou descobrindo porque alguém tem. Isso faz lembrar aquela história do Pedro do Padrinho, não é? O Padrinho dá-te. Sim, mas é isso, exatamente. É isso que a Maria dá. É exatamente E isso. ele está todo contente que estamos a dar razão. Mas e eu gostei muito do Asterix aí, mas nunca foi a minha coleção. A minha coleção, ou seja, feita de eu quero fazer isto, começa com o Tintin. Aliás, eu lembro-me que ainda há o primeiro de todos, que é o Segredo do Unicórnio, ainda tem a edição antiga, pá, que está belíssima, é mesmo, sei lá. Não podes mexer porque senão desfaz. Não posso, mas a partir daí comecei eu própria a colecionar os álbuns do Tintin e terei todos até, não sei se terei este tudo, eu acho que já, não sei, isto já foi recentemente lançado, não é, Pedro? O último do Tintin já é uma coisa... Já dos anos 70. Sim. Eu não sei se por acaso, não sei se tenho esse. Tintin os Pícaros. Mas tenho. Mas ainda guardas esses... Guardo. Está lá tudo em casa dos meus pais, mas ninguém lhe pode mexer. Então não guardas, não está em casa dos seus pais. Não, pronto, mas... Guarda em casa dos pais. Não, tenho menos espaço. Não, mas... Corresponde a guardar. Mas gosto muito. O Tintin tem essa aura, eu compreendo aquilo que o Pedro dizia. É uma... Parece, se pensássemos hoje, nestes tempos absolutamente higienizantes, não é? Vamos criar um personagem que não é carne nem peixe, que é assim, não é? Indiferenciado, não binário. Mas é mesmo, o Tintin presta-se muito a isso. Nós até hoje não sabemos se é um cão ou se é uma cadela. Quer dizer, é o Milou, É um cão. Pronto. Pronto, temos aqui, infelizmente temos... Mas vamos lá ver, como dizem os políticos quando se irritam. Mas vai ser rápido ou é melhor ver vai ser da rápido. segunda parte? Vai ser rápido. Okay. Estas coisas eram para ser consumidas semanalmente. Certo. Portanto, depois o Tintin começou a ter tanto êxito que o RG montou um estúdio e faz lá mais uma aventura. Então, e industrializou aquilo. Exatamente. Pronto, tem esse lado, não tem um lado programático para aqui fazer uns álbuns para serem discutidos em outubro de 2025. Exato. Não, mas isso também na verdade não tinha interesse, não é? Ou seja, sim. Esse detalhe e coisas que nós hoje discutimos não eram relevantes para o nosso consumo daquela banda desenhada. Era um tipo, e para mim o que era mais interessante, e isso também havia no Asterix, é talvez o primeiro contacto de um miúdo com a ideia de movimento e de viagem. Porque estas pessoas deslocam-se, não é? Ou seja, é o mais próximo que tu tens do filme. Sim. Antes de teres essa cultura cinéfila e de começares a consumir as tais séries e os filmes. E o Tintin, quer dizer, era um tipo que acho que nunca deu uma notícia na vida, mas tinha para já um Nunca escreveu. Pronto, nunca escreveu, guardou-a para ele. Vocês ainda vão apanhar antes deste programa acabar. Conseguia viajar com um cão atrás, que era extraordinário, que é uma coisa dificílima de se fazer. Depois tinha ali umas personagens engraçadas à volta. E foi à Lua? Foi à Lua. Pois aí meus está. amigos. Pronto, se bem que hoje até a Muito Katy Perry antes veio ao do- espaço. Mas... Esse Armstrong, lá como é que ele se chama? Antes da Laika, se calhar. Não, já foi depois. Bom, Portanto, eu via aquilo sem grande proteção, sabes? É uma espécie de missão impossível da BD. Aquilo vê-se com pipocas, é divertido. E depois vais à tua vida. E depois vais à tua vida. E muito bem. Falar em ir à vida, chegamos ao final da primeira parte do Pop-Up, voltamos depois de um curto intervalo. Até já.
Isso foi divulgado por um senhor que é um aldrabão político, eu digo aldrabão com todas as letras, porque ele ainda está vivo. A Eleição Mais Louca de Sempre é uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Gonçalo Weddington, com banda sonora original de Samuel Luria. É, em primeiro lugar, uma candidatura de visão da esquerda. Em segundo lugar, uma candidatura fratricida. Episódio 3. Ele não é meu irmão. Não é, nunca foi, nem nunca será. Uma história de truques sujos, acordos secretos, agressões e dúvida. Até ao fim. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Estamos de regresso ao Pop-Up com Maria Ramos Silva, Bruno Vieira Amaral e Pedro Buxeri Mendes. Esta semana estamos a falar de banda desenhada. Começámos por Asterix, porque há um novo livro na coleção, sai a 23 de outubro, chama-se Asterix na Lusitânia. Entretanto, também já passámos por Ódios e Amores face a Tintim. Pedro Buxeri Mendes, antes de fazer aqui a pergunta que tenho para te fazer, tu ainda guardas os teus livros de banda desenhada, os teus álbuns? Sim, tenho alguns e tenho algumas reedições. E agora tenho o Tintim num grande livro compilado em francês. Sim. Muito bem. Mas não revisito muito. Pronto. Já os leste todos, portanto? Não, revisito de outra forma. Em sonhos. Não, tenho acompanhado algumas discussões, como sabem, se o seu tipo era racista, não sei o quê, pronto, tenho acompanhado essas partes. Descobri há relativamente pouco tempo, portanto há poucos anos, que muitos dos álbuns foram muito redesenhados, por exemplo. Mas porque... ou seja, quando são depois reeditados 20 anos depois ou qualquer coisa do género, um determinado quadrinho não tinha uma definição, imagina, o uniforme de uns soldados quaisquer que estavam em pano de fundo foram redesenhados de outra forma. Eu acho graça a esse tipo de trivialidades. Deixa-me só dizer que até o próprio Indiana Jones padece nas leituras atuais desses males. É um explorador colonialista, não é? Que vai roubar os artefactos que pertencem àqueles povos para depois os exibir no fim de semana nos museus ocidentais. Não sei se era no Hollywood ou desses canais de filmes, estava a dar o Indiana Jones e o Templo Perdido. Eu inevitavelmente fiquei a ver, como é óbvio. Imagina. Mas sim, eu percebo que hoje para algumas pessoas que procuram determinados alvos, não, porque aquilo encontram ali uns quantos. Nesse em particular tens ali uma certa exotização dos indianos. Não é? Totalmente. E depois aquele tipo que arranca o coração. Enfim, tudo é um lado também já um bocadinho pós-moderno, porque já não é ingenuamente racista. Claro que há ali uma exploração da figura do explorador e uma certa, lá está, idealização, não é, mas é a exotização de facto do outro, mas que é propositado, que tem a ver muito com aquilo que era feito no cinema nos anos 30, 40, com os serials, e que também vai buscar ao Tintim. Estamos a falar já de patamares diferentes. Sim. Pedro, antes do programa tu começar, falavas de uma coisa que eu achei muita graça, porque quando eu era miúdo era esta a realidade, que era os livros de banda desenhada que eu me lembro, era o Tio Patinhas e a Turma da Mónica. Curiosamente, eram os dois, era tudo publicado em português do Brasil, não sei se eram as edições Abril. Sim. Numa altura em que também o maior fenómeno pop que havia no país, digo eu, a esta distância, pelo menos é aquilo que eu me lembro, eram as telenovelas brasileiras, não é? Aquilo que toda a gente falava. Não sei bem como é que chegámos aqui, não sei se na altura te apercebeste, eras mais velho, mas também não eras o sábio que és hoje, portanto. E depois também havia os livros de super-heróis, também depois no Brasil, que era os Marvel, não é? Marvel, a DC Comics acho que nunca pegou muito em Portugal. Não, nunca. Sim. Tens aí uma pergunta? Qual é a pergunta? Não, a pergunta é como é que, quando tu eras miúdo, se prestava atenção a um tipo de banda desenhada e depois passado não assim tantos anos... A BD franco-belga era mais tipo presente de Natal, não é? No meu tempo oferecia-se Sim, muito... não estava no quiosque. No meu tempo oferecia-se muito quando passavas de ano na escola, os pais davam presentes aos filhos. Não sei se ainda é assim, não sei, não faço ideia. Depois há sempre alguém que diz, mas eu nunca recebia porque não fazia mais que nenhuma obrigação. que é o meu caso.
E os Tintins e os Asterix e os Lucky Lucas pertenciam a essa esfera. Ou presente, ou uma ocasião especial, ou um menino foi operado às amígdalas e vamos recompensá-lo. Os gibis, como dizem os brasileiros, eram comprados nas papelarias e havia N, não é? Havia o Almanac, o Zé Carioca, depois a Turma da Mónica. Super Disney e Hiper Disney. É verdade. As Hiper Disney. Pois a Mónica tinha tinha um acento circunflexo, mas ninguém dizia Mónica. Mónica, pois era. Mas a Asterix também tem um acento, devia ser Asterix, não é? Mas também nunca ninguém dizia Asterix. Pois não. Pronto. Também há o Dióspiro. Não, tá bem, mas isso não é o nome de um personagem. Não, mas estou só a dizer que isso eram as minhas encanitações quando era pequeno. Mas quando chegámos aqui tu já não ligavas nenhuma banda desenhada, não é? Não, eu tive uma fase, eu acho que toda a gente teve, e eu acho isso francamente interessante. Há uma fase em que tu consegues ler de facto aventuras com o Cascão ou com o Super Pateta e depois aqueles amendoins e não sei o que. Fazia-me a impressão que o tipo comia os amendoins com casca. Não sei se te lembras, o Pateta para ser o Super Pateta comia amendoins, mas era com casca. Mas eu gostava muito. Mas Eu pensava adorava com casca. Bom, mas Gostava muito. mas depois há uma idade em que tu não consegues, por mais que te esforces, achar graça nenhuma. Portanto, deve haver qualquer coisa na nossa psique que muda e não consegues entrar naquela. Não consegues submergir aquela imersão, naquela ficção tão. E alguns eram francamente boas histórias, ou seja, se nós hoje tivéssemos que fazer um argumento de uma historieta do Mickey ou em, não sei, em 4 ou 5 páginas, é extremamente difícil de fazer. Não é? Claro. Depois vais a saber mais tarde que muitas daquelas histórias eram geradas em Itália, não é? Que tem uma grande indústria de BD, chamamos-lhe assim, de cómics. O que me desiludiu um pouco, porque eu achava que vinham que era o próprio Walt Disney que se calhar que desenhava todas as... Exato. E comecei a achar meio batota. Mas como é que é possível? Há uma indústria aqui a Sim, funcionar. sim, Estou a me enganar. Sim. E na altura se calhar era meio de esquerda e achava que... E Não, estou a brincar. agora Já era. ninguém esperava. Mas são camadas de não sei, de relação diferentes, e depois havia pessoas que guardavam os patinhas, como nós dizíamos patinhas. Não é? Eu adorava o Tio Patinhas e a caixa forte. Tipo, Caixa Forte, ele a e os nadar nas mergulhos. moedas. Mas havia Adorava pessoas que aquilo. guardavam, havia pessoas que estavam lá na sala, a um canto, Sim, ou não sei o quê, havia pessoas que deitavam fora, havia pessoas que emprestavam. E depois a quantidade de vezes que nós relíamos. Isso. Que é E as versões, não é? Eu reli os Mesmo- mesmos livros vezes sem Sim, conta. sim, certo. Também não tinha muitos. E foste que é feliz, triste. não é? E foste feliz. Era muito feliz a fazer isso. Não, e a sensação é aquilo que o Pedro estava a dizer. Eu lembro-me perfeitamente da sensação de orfandade naquela fase em que aqueles livros perderam a magia para mim. Que é talvez a altura em que nós damos o salto da infância para a adolescência. Eu gostava tanto daqueles livros do Tio Patinhas, do Pateta, do Mickey, do Pat Donald, que achava que aquilo devia durar para sempre, ia durar para sempre aquele fascínio. E quando senti que pegava naquilo e aquilo já não me dizia nada, foi quase tão traumático como quando olhei para os meus carrinhos e percebi que Já não querias brincar com eles. aquilo já... Mas tu já não acreditava mas tiveste naquilo. consciência de uma mudança assim? Tive Eu não me consciência lembro muito. não, tive consciência de que aquilo deixou de me interessar e eu não percebia Quando se porque... agarra num e não percebes. O que é que eu faço com isto? Não, isto já não me diz nada. E ao mesmo tempo, em vez de te sentires orgulhoso porque dei um salto, já estou crescido, não, o que tu sentes é para onde é que foi aquela criança? Mas olha, isto está mesmo a ser terapêutico. Pá, Eu não estava à espera disto. eu não tenho uma relação assim tão profunda com. Não E sou tenho. mulher agora. Não tinhas a imagina. Anitta, não lias a Anitta, tinhas a Anitta. Mas isso não era a banda desenhada. Isto não vai acabar. Então não era bem. banda desenhada? A Anitta Tinha o para mim mesmo- não- tinha a mesma- Não é. Não é. O não é rapaz mesmo. recebeu o Lucky Luke e o Tintin, uma rapariga Não. recebia. A Anitta é não uma é a coisa mesma anterior, coisa. é uma coisa Não, para mim. Recebia a Martine. Martine é um nome muito mais bonito. Não, bonito. não, Mas não agora sejas é tóxico. Martino. É? Mesmo Agora é em português. Martino. É. Mas Martine é um nome muito mais bonito. E porquê é que se mudou para... Não sei, eu acho Exatamente, Era- quem foi? Acho que é a Anitta. Quer dizer, quem é que se lembrou? Porque é que o Observador não faz um especial sobre isso? Eu gostava de saber. Um explicador de... Bom, mas eu quero abrir aqui mais uma crise, Abre. que é Bruno Vieira Amaral, tu realmente és um tipo difícil. Porque tu gostavas muito da Mafalda, acho que ainda gostas, podemos dizer que ainda Gosto, gostas. muito gosto. Porém, nunca gostaste de Calvin and Hobbes. De sempre. E continuas a não E gostar. continuam a não gostar e acho que... Tu de facto, olha, Eu não percebia. não sei se vais voltar a ganhar prémios.
eu vou já dizer, eu não percebia. E depois, quando percebi que havia certas pessoas que usavam aquilo quase como um distintivo, um emblema daquilo que o Pedro disse bem quando falávamos na preparação deste programa, que era uma certa coolness erudita ou erudição cool. Sim. Então aí foi mesmo, pá, eu não quero gostar disto. Dos tempos em que o Pedro ainda era meio de esquerda, não é? Como ele próprio disse. Claro. Não, o Calvin and Hobbes, cá em Portugal, creio que se tornou conhecido por, público, do público. Ora, o Público era um jornal de elite, urbanas. Sim. Eu não vos vou contar aqui as dificuldades para comprar o Público na Baixa da Banheira nos anos 90. Mas era... Tinhas que apanhar o barco. Bom, era uma aventura digna do Tintim. Era para descobrir um artefacto maravilhoso e quase mítico. E, quer dizer, não ligava muito. Eu lia de vez em quando na biblioteca, lia todos os jornais, incluindo o Público, mas aquilo nunca puxou, nunca percebi aquilo. E lembro-me, esta história é verídica, tinha um amigo que tinha uns amigos... Esta história é verídica. Não, aqui desta margem, mas que eram assim um bocadinho mais sofisticados, mais evoluídos. Eram da cidade. E ele diz-me um dia, epá, o Manel, sim, ele não se chamava Manel, mas pronto, o Manel adora o Calvin and Hobbes. Aquilo, os amigos dele e ele... E tu nunca mais falaste com o Manel. E eu a partir daí eu percebi, se estes tipos gostam tanto disto, isto marca de facto uma diferença de estatuto. Para já, eu ou os meus pais lemos, os meus pais compram o Público, e eles também acabavam por consumir aquilo. E depois ou percebiam, pronto, eu admito que percebessem aquilo tudo, ou tinham um certo gosto em dizer que percebiam. Via-se que não era apenas uma coisa que tu partilhavas, dizer, epá, eu gosto tanto, olha, tenho uma cena, para descobrir uma cena que eu curto bem. Não, era há ali uma coisa que eu agora, pá, é fantástico. É a banda desenhada que vem no Público. Ou seja, tu associavas isso a um lado de capital intelectual, claro, com o qual não te identificavas. Não, porque aquilo no meio em que eu vivia, aquilo era uma moeda sem valor. Aquilo não tinha valor nenhum, porque ninguém sabia o que era aquilo. E depois percebi que noutros meios aquilo tinha um certo valor, e até hoje. E tem. Ainda hoje. É ao contrário da Mafalda. É ótimo, Calvin. Sim, já te dou a palavra. Ao contrário da Mafalda, que sempre foi muito mais, teve um alcance muito mais, eu diria, transversal, muito mais abrangente. E até a nível geracional. Sim, e etário. E eu lembro-me de ler com 12, 13 anos, e lia, adorava. Há todo um subtexto político na Mafalda que não é assim tão importante para perceber. E diferentes leitores e com diferentes idades encontram razões de satisfação diferentes na Mafalda. Mas mesmo hoje, lendo hoje e já pronto, conhecendo o mundo e todo aquele contexto político, não acho que seja algo ostensivamente ideológico, entendes? Há ali, até claro, porque uma família também não era uma democracia, não é? Ou seja, tu tinhas aquele Exato, não havia, aquilo funcionava muito bem. Para os dois lados, sim. Há um lado da utopia que é um lado infantil de ver o mundo. E a Mafalda põe-te nessa perspectiva da criança a olhar para as complexidades do mundo e pôr-te a fazer as perguntas que as crianças fazem para algumas coisas do mundo dos adultos que são incompreensíveis, incluindo também as questões políticas, mas dessas só América mais tarde. Do Sul, não é? Sobretudo com a vibe da América claro, do Sul. Não nos podemos esquecer do período em mas que... Mas lia onde é uma falda já agora? Na biblioteca. Pronto, um tio mais velho. Ele vivia na biblioteca, não sei se já percebeu. Não, estes livros do Lucky Luke, isso era tudo da biblioteca, da Mafalda. Deixa-me só pedir aqui ao Pedro Buxeri Mendes para, pela primeira vez na vida, defender um produto de jornalista. Exato, uma coisa de jornalistas que é o Calvin and Hobbes. Estamos de acordo que é o Jornal Público, quando aparece, era e enfim, agora já não é, mas era bom demais, era demasiado bom. Era como se fosse um semanário. Nós naquele tempo, em 1990, havia muito a lógica dos semanários em Portugal. Tínhamos o Independente, tínhamos o Semanário, tínhamos o Expresso, claro.
que eram jornais cheios de cadernos e cheios de caracteres, como diríamos agora, para ler, porque precisavas mesmo de muito tempo para... E quando surge o Público, o jornal era de tal forma bom, tinha tantos suplementos, tinha tantas coisas, que era frequente nós dizermos, eu já tinha 20 anos, não, depois à noite leio aqui este especial sobre a conquista do Egito por parte dos otomanos, porque o jornal tinha muito disso. Tanto que o jornal começou a apresentar prejuízos muito rapidamente e foi mais ou menos salvo pela Guerra do Golfo, que acontece em princípio em 91. Ou seja, as tiragens aumentam, as pessoas querem saber, não há internet, não há canais de notícias, portanto as pessoas querem saber. Aliás, desculpa, houve um adiamento do lançamento do Público. Mas isso também. foi um ano antes, sim. Exatamente, 3 meses, exatamente. Sim. Mas há alguns jornais, incluindo o Correio da Manhã, não sei se as pessoas têm noção, faziam várias edições, não é? Portanto, comprávamos uma edição às 6 da manhã, imagina, ou quando abrisse o quiosque, mas depois às 11 da manhã havia um Correio da Manhã segunda edição, ou um Público segunda edição. E o Calvin, que estava na última página, e a última página dos jornais, as pessoas que leram jornais sabem a importância dessa última página, não é? Ou tem um cronista que nós gostamos, ou tem a previsão do tempo. Eu até hoje leio os jornais. Eu quero dizer, a última página também conhecida como a primeira página que se lê. E o Calvin estava lá. E o Calvin era um bocadinho como ler o Público sem ler o Público, ao princípio. Empresta aí, deixa-me ler o Calvin. E portanto, eu passava-te a minha cópia do Público, tu lias o Calvin e depois devolvias-me, passado 30 segundos, depois de rir e seres inteligente como eu tinha percebido. E então havia esse... É um Manel. O Pedro é um Manel. Claro, claramente, sim. O Pedro é um Manel. Claro. Mas ele assume. Havia esse daily fix, essa dose de sofisticação e de inteligência. O Jornal Público é o melhor jornal. E era de facto um ótimo jornal. Tinha suplementos, como eu já disse, 4 vezes. Mas o Calvin é absolutamente extraordinário, muitíssimo superior à Mafalda, na minha opinião. Quando eu digo muitíssimo superior, o Calvin está no andar 44 e a Mafalda está para aí no andar 12. Pronto. Não quer dizer que não seja bom a Mafalda. Eu acho que é de facto muitíssimo superior e seria muito mais famoso e popular se o seu criador tivesse permitido a adaptação a cartoons, a venda de pijamas ou de capas de chocolates. Ele nunca permitiu, o Bill Watterson nunca permitiu a exploração em merchandising do Calvin. Só temos os álbuns, a Gradiva editou-os naquela altura, eu acho que tenho todos ou quase, e eu ainda leio de vez em quando, quando estou mais aborrecido com a vida, ainda leio de vez em quando as tiras. Estás a ver? Que acho extraordinário. Em vez de se entregar ao whisky, nem sequer percebo como é que pode haver alguém que não gosta do Calvin. Não consigo mesmo perceber. Sai deste estudo. Não, isso não, mas quase. Antes de irmos embora, só pedir aqui à Maria Ramos Silva umas palavras sobre Corto Maltese. Citando Maria Ramos Silva, antes deste programa, abre aspas, o impacto nos homens de Corto Maltese dava uma tese de mestrado. Ou doutoramento, não é? Pronto, e nós precisamos... Tu já viste a psicanálise, nós chegamos aqui Exato. hoje e nem chegámos a Corto Maltese. Mas precisamos que isto seja explicado. Não, mas de Corto Maltese isso vai... Não, eu acho que de alguma forma tem a ver com aquilo que já falámos aqui um pouco. A banda desenhada, eu penso que era o Pedro dizia, era essencialmente uma experiência no masculino. Era muito uma coisa de rapazes. E muitas destes personagens, heróis, incluindo o Corto Maltese, o Lucky Luke também, mas muito o Corto Maltese, é aquela ideia do aventureiro, solitário, o marinheiro, não é? Uma mulher em cada porto, o tipo que corta a mão para fazer a sua própria linha do destino. Quer dizer, tudo isto é absolutamente... tóxico. Não, hoje seria, hoje seria, claro, exatamente. Hoje seria um exemplo cristalizado de masculinidade tóxica, mas pronto. Mas fez a sua escola, de facto terá sido relevante aí para toda uma geração. Eu só queria dizer, a propósito também disto, que de facto a Mafalda, eu penso que é grande virtude, pelo menos para mim. Lá está a falta de outros heróis no feminino. A Mafalda era a única, não é? A Mafalda durante muito tempo. E eu recordo, por exemplo, ter amigas que a certa altura liam aquelas histórias da Marvel em que já tinhas personagens femininas, assim com um ar mais empoderado, não é? Como se teria hoje. Vestidas de coleantes, não é? Pronto, mas exato, a Mafalda não tinha isso. A Mafalda, eu acho que a grande virtude, mais do que ideológica ou literária, é de facto a inspiração que terá sido para
montes de miúdas, em miúdas e menos miúdas, mas em todo o mundo que consumiram e que conseguiram de uma forma acessível chegar à ideia da Mafalda e sobretudo ao espírito contestatário, não é? E de ter ali uma voz, de pensar eu posso ser a miúda que dizer não quer comer a sopa. A Mónica era um bocadinho assim, não é? De mandona. As pessoas batia. E tinha aquele coelho. Batia ao Cebolinha, não é? Sim, mas pronto, lá Sim, está. sim. Se irritava-me imenso. A Mónica... Mas pronto, mas percebes, mas não tinha lá está, é tipo chata. Não. Sim, não é? A Mónica sim, é tipo não chata. era no mesmo... Mas também era forte, não é? Era, sim. Eu gostava do Chico Bento, desculpa. o Chico Eu Bento. gostava da família o Piteco, não era? Era o Australopiteco. Bruno Vera Amaral, Eu, 1 minuto sim. para fazeres a apologia do Lucky Luke. Do Lucky Luke. Epá, eu acho que é a figura, claro que não é um corto maltese, o traço. Eu acho que tem muito mais pinta. O traço é diferente, mas o Lucky Luke é mesmo do tipo. Eu não sei, já acabaram com o cigarro, não é? Mas na altura. Já, claro. É palha. Era palha, não é? Palha. Substituíram, não é? Pela palha, mas tinha esse lado, de facto, do herói solitário. Esguio, não é? Só tem por companhia o seu cavalo e o cão. O Jolly Jumper. O Jolly Jumper, que Tens também é os uma Daltons, grande... não é? Que são assim... O cão, o Rantanplan. O Rantanplan, que e o cavalo é uma das grandes personagens, claro, e tens os irmãos Dalton que eram fascinantes, no sentido o humor com que eram trabalhados aqueles 4 irmãos era fascinante, mas eu acho que o fascínio que eu tinha pelo Lucky Luke tinha muito que ver com a figura e com esse imaginário também do herói, do cowboy solitário, ainda que um herói ali com um sentido de humor, ou seja, não é o invencível, há ali um outro lado que é por vezes explorado e que talvez explique o meu fascínio pela personagem. Em relação aqui à Mafalda, às provocações. Estas provocações, pá. Eu no outro dia, sabe, eu sou Tim Blair, não é? Em relação aos Oasis, mas os Blair há pouco tempo concederam a derrota final. Eles disseram que depois dos concertos em Wembley dos Oasis, eles disseram que eles ganharam a batalha, a guerra, ganharam tudo. E a Mafalda é um bocadinho isso, é aquele boneco mais popular que tem este apelo, não é tão sofisticado. Eu acho que o Pedro também está a falar um pouco por aí. Não há, sim. Não é claramente tão sofisticado, mas tem um apelo mais universal, eu diria. Muito bem, meus amigos, final de mais um Pop-Up. Voltamos na segunda-feira em podcast, já sabem, com as sugestões da semana. E sigam-nos sempre nas vossas plataformas favoritas para não perderem nenhum episódio. Até lá.